Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. No capítulo 4. No versículo 16. Esther 4:16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Vamos orar mais uma vez, antes de prosseguir. Amado Senhor, te damos graças, porque é o Senhor que nos dá força e saúde, capacidade para, nesse domingo, uma vez mais, abrir a sua palavra. E esperar que o Senhor fale, através da sua palavra, mova o nosso coração. Então, nós não queremos ouvir homens falando, não queremos ver homens falando, Senhor, mas nós cremos que o Senhor fala através de homens. É no teu falar que nós queremos fixar a nossa atenção. É na tua voz que nós queremos colocar o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Que a tua palavra seja vida na nossa vida, seja fator de transformação. Nós oramos, desde já agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa versículo que nós lemos, Esther, capítulo 4, versículo 16, acredito que resume aquilo que nós temos como encargo no nosso coração hoje de manhã. E só para ninguém correr o risco de perder de vista qual que é a principal mensagem dessa mensagem, principal palavra dessa palavra, eu quero já dizer, antes de detalhar as explicações, qual que é o encargo? O sentimento que eu tenho é que nós todos deveríamos ter, nessa época em que nós estamos vivendo, essa mesma atitude da Esther. Anota na sua Bíblia, guarda no seu coração. Ela pediu que jejuassem por ela, e ela se dispôs a ir ter com o rei, ainda que era contra a lei, e ela teve essa atitude: se perecer, pereci. Ela disse: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e é algo que envolve perigo, é algo que está contrariando a lei vigente, mas se eu morrer, morri. Então, o cerne da nossa mensagem hoje é esse chamamento que Deus está fazendo para mim e para você, para colocar a nossa vida na cruz, para nos dispormos a fazer a vontade de Deus, ainda que isso custe a nossa própria vida. E vai custar. Claro que, na grande maioria dos casos, nos tempos em que nós estamos vivendo, na nação em que nós estamos vivendo, vai custar a nossa vida de alma. Mas houve,
na história da igreja, e ainda existe em alguns locais, que além da vida de alma, custa também a própria vida do corpo físico. Então, esse chamamento do Senhor para nós é, de fato, para ter essa atitude da Esther: se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse se negar, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor é morrer. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa passagem nos fala claramente que, em especial para aqueles que já conhecem a Deus na pessoa de Jesus Cristo, já são cristãos, já têm a vida eterna, já têm a promessa e a esperança da eternidade com Deus, ainda tem algo a ser conquistado, ainda tem algo que pode ser perdido. Não a vida eterna, sem dúvida nenhuma, mas quem sabe, talvez, aquilo que o Senhor está se referindo aqui. Se alguém quiser salvar a sua alma, perdê-la. E quem perder a alma por minha causa, achá-la. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E nós vemos aqui nessa passagem como a grande maioria do mundo, as pessoas que vivem no mundo, estão tentando ganhar o mundo. Todos os cantores de rock, de jazz, os instrumentistas, os atletas, os corredores, os pilotos de Fórmula 1, os financistas, estão todos, os agentes financeiros, os governos, os políticos, estão todos tentando ganhar a sua alma, ganhar o mundo. E aí o Senhor pergunta: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? No versículo 27 segue dizendo: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, nesse mesmo versículo que fala de negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir ao Senhor, perder a sua vida, ou perder a sua vida de alma, que fala entre ganhar o mundo inteiro, também fala da vinda do nosso Senhor e da retribuição que da parte de Deus será dada a cada um conforme as suas obras. Conforme aquilo que nós, como cristãos, fizemos depois de termos sido convertidos. Antes da conversão, nós não temos obras para fazer, nós nem podemos fazer. Antes da nossa conversão, as nossas obras são abominação diante de Deus. Antes da nossa conversão, nós não podemos fazer obras, mas depois da nossa conversão, nós não podemos deixar de fazê-las. Porque em Efésios fala, capítulo 2 de Efésios, versículo 10, que
Nós somos criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes, no versículo 8, ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Salvação é grátis, pela fé, pela graça, sem esforço, sem trabalho, sem pagamento, absolutamente grátis. Mas a salvação com um propósito, essa salvação para que ninguém se glorie. Paulo chega a dizer assim, eu sou o que sou pela graça de Deus, não temos nada do que nos gloriar, mas na sequência diz assim, ó, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, antes da conversão, não posso fazer boas obras. As melhores obras que eu possa fazer antes da conversão são consideradas por Deus abominação, trapos de imundícia, é desprezado. Sabe quando você tira uma amostra e contamina ela, despreza aquela amostra? Assim é antes da nossa conversão. Depois da nossa conversão, não podemos deixar de fazer as boas obras. Especialmente porque as boas obras resultam do amor, e a marca do discípulo é amor. E não existe amor sem serviço, não existe amor sem obras, não existe amor sem ação. Amor só de palavras, amor só de boca, não é o amor que a Bíblia recomenda. Muito bem. Nós estamos falando isso numa época em que o mundo mudou. Desde meados de março do ano de 2020, o mundo mudou. Nós estamos vivendo, no máximo, um novo normal. Não é o normal de antes. E a impressão que nós tínhamos quando isso começou era que nunca mais aquele normal de antes voltaria. Nunca mais a vida seria como ela era. Essa era a nossa impressão, e agora, quase um ano depois, continua sendo a nossa impressão. Aquele mundo de antes não tem mais e não vai ter mais. O mundo mudou. É extremamente importante saber agora o que está em jogo nessa nova mudança. Não é a nossa salvação, especialmente nós que já cremos na obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós que já uma vez colocamos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro debaixo do sangue da cruz, nós não temos mais uma questão de salvação. Não é a salvação que está em jogo. Não é o nosso corpo físico que está em jogo. Nosso corpo físico tem duas opções. Ou você consegue preservá-lo com saúde um pouco mais, mas se o Senhor não voltar, ele vai seguir o caminho de todos os mortais, que é do pó para o pó. Não existe outra alternativa para esse corpo físico. Ele pode ser melhor preservado. Por isso é tão importante qualidade de vida. Comer bem, dormir bem, vou falar bem baixinho aqui, dormir bem, fazer exercício, cuida do seu corpo físico, mas o máximo que você pode fazer é retardar um pouco aquilo que invariavelmente virá se você viver mais, que é o envelhecimento e o final, a morte do nosso corpo físico. Também não é o nosso corpo físico que está em jogo. O que está em jogo agora é a nossa alma que Satanás e o mundo e a nossa carne estão querendo roubar, privá-la dessa vida que há de vir na próxima dispensação. Tem duas maneiras de Satanás roubar a nossa alma. Na verdade, as duas resultam na mesma coisa. O resultado dele roubar a nossa alma é ansiedade e preocupação.
As duas maneiras que ansiedade e preocupação podem ocorrer na nossa vida é a seguinte: ou você tem muito trabalho, ou você não tem nenhum trabalho. As duas maneiras, se você deixar que ou muito trabalho ou nenhum trabalho te deixem ansioso ou ansiosa ou preocupado ou atribulado, você está sendo roubado da sua alma. Presta atenção. Com o advento do assim chamado novo coronavírus, a maravilhosa possibilidade que você pode trabalhar dentro de casa. Qual que é o resultado? Nós estamos conectados 24/7. E a nossa alma está sendo sugada 24/7. Se você não disser não, se perecer, pereci. O tempo que é do Senhor é do Senhor. O tempo que é da minha família é da minha família. O tempo que é do meu preservação do meu corpo físico é da minha preservação do meu corpo físico, e eu não vou permitir que a minha alma e a minha vida sejam sugadas. Se perecer, pereci. Se Deus não me preservar no meu posto de trabalho, se Deus não me enviar a sabedoria e o sustento, então eu morri, vou ser despedido, vou perder. Mas eu não vou perder a minha alma na intenção de tentar ganhar o mundo e perder com toda essa ansiedade e nervosismo, e inquietude de coração e falta de paz. Não vou deixar que isso aconteça. A outra é que, claro, com essa mudança que está ocorrendo, os mercados estão ocorrendo, você vê que ao mesmo tempo que existe uma sede, uma fome de compra de produtos, ao mesmo tempo tem uma escassez relativa de produtos. Quando falamos, a empresa Ford vai sair do Brasil, por que está saindo do Brasil? Porque não tem mais matéria-prima para fazer as peças para construir os carros. Isso é em todas as indústrias, pode olhar. Você quer comprar móveis, tem uma fila de gente esperando para comprar móveis, você não consegue nada antes de 10 ou 15 dias, não tem madeira. O que acontece? Com essa variação aí de movimento social que está acontecendo, tem muitas pessoas perdendo empregos, enquanto que tem muitas empresas que já são grandes ficando maiores ainda. E com isso, você vai invariavelmente aparecer um grande número de pessoas que está desempregado. Tem aqueles que estão trabalhando em excesso e tem aqueles que estão fazendo nada. Se os dois grupos estiverem ansiosos e preocupados, estarão perdendo a sua alma. E o propósito de nós compartilhar hoje é que nós tomemos uma atitude radical contra isso. E digamos, se perecer, pereci. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Você não tem a ideia de quantas assim chamadas doenças mentais, violência doméstica e coisas desse tipo têm entrado nos nossos lares e nas nossas vidas. Japão, uma das nações mais desenvolvidas do mundo, 18 suicídios diários. Rússia, 30. Brasil, estou em dúvida se está entre 30 ou algum número 15 ou 6, os números não são seguros. Média na Alemanha, 13 pessoas tiram a sua vida diariamente. Canadá, 8. Estados Unidos, 15. Quem tira a vida? De cada 10, 8 são homens. 80% dos homens sobrecarregados com ou o peso de estar desempregado ou com o encargo de precisar suprir a sua família, de ser exigidos a
como é que eu vou te dizer assim, além do que é humanamente possível. Nós não podemos fazer o impossível. Se você não tem trabalho, não tem trabalho. O que vai fazer? Não tem. Mulheres sobrecarregadas, atarefadas com a vida de ganhar o dinheiro fora de casa, com a necessidade de cuidar dos filhos e da casa, mas resultados sobrecarregadas. E tem uma coisa que tem me chamado a atenção à medida que nós estamos analisando alguns materiais relativos ao Holocausto. O que foi o Holocausto? É aquela época, no período da Segunda Guerra, em que o regime nazista alemão transformou os judeus em inimigo número um, e eles começaram a colocar esses judeus em guetos. Criaram, na Alemanha e fora da Alemanha, especialmente na Polônia, bairros inteiros dentro das cidades nas quais os judeus poderiam residir somente ali. E eles tinham que ter autorização para entrar, autorização para sair, e eles tinham que viver ali dentro. Os que não tinham mais força para trabalhar não podiam mais sair. E quando você vê, se criou duas classes de cidadãos na Alemanha e em vários países da Europa dominados pela Alemanha. Uma classe eram os que não judeus e outra classe eram os judeus. E a diferença entre os não-judeus tinham um uniforme e uma arma. E os judeus não tinham. Aí quando você vê, eles começaram a fechar, e quando eles cercaram, por exemplo, um segmento da cidade, 100 mil pessoas, por exemplo, lá dentro não tinha o que comer. E ele tinha uma opção. Ou ele arriscava tentar sair e arriscava ganhar um tiro de espingarda, ou ele ficava lá e morria de fome, não tinha outra opção. E aí, quando eu estava olhando essas coisas, porque foi uma coisa muito chocante estar registrado os documentos, eu ficava pensando assim, como é que essas pessoas se submeteram a isso? Como foi acontecer que alguém se deixou ficar aprisionado dentro de uma área da cidade por um outro ser humano? Como que você admite isso, alguém fazer isso com a tua família? Por que eles não disseram não? Por que eles não resistiram? Por que eles não lutaram? Você fica pensando, como que chegaram nesse ponto? Foi um misto de duas coisas. Primeiro, eles não saíram quando poderiam ter saído. Em vários lugares eles disseram assim, os judeus não são bem-vindos aqui, se você quiser você vai embora. Tem opção. Mas se você for embora, você tem que ir embora com a roupa do corpo e uma malinha. Vai embora. Não dá tempo de pegar casa, não dá tempo de pegar apartamento, não dá tempo de pegar muita coisa preciosa porque alguém pode te pegar no caminho. Vai embora. Essa era a opção. Então, muitos não saíram porque eles ficaram apegados nas coisas materiais. Não queriam perder dinheiro, não queriam perder estabilidade, não queriam perder... Eles estavam... E os outros vários que não saíram, que eu considero que é mais grave o caso desses, eles não saíram porque eles não perceberam que a opressão foi gradual. É aquela mesma história do sapo na água quente. Fizeram um experimento. Jogaram um sapo, aproximaram um sapo de uma água fervendo. Quando o pé do sapo tocou naquela água fervendo, ele saltou horrorizado para o outro lado e não entrou na água fervendo. Colocaram um sapo numa água fria, que depois se tornou morna, e depois se tornou quente, e um dia se tornou fervendo, e aquele sapo nessa água morna morreu sem se dar conta. Onde que isso se aplica no nosso compartilhar de hoje? É que Deus está chamando a mim e a você para sair desse mundo.
Obviamente, fisicamente, você sair desse mundo fisicamente é morrer, mas não é isso que o Senhor está chamando hoje, porque Ele manda negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo todo dia. Se isso fosse morrer fisicamente, não dava para negar no outro dia, né? Então, é claro que Deus quer que nós coloquemos a nossa alma na cruz. E claro que isso significa, então, que nós vamos dar a Deus o lugar que lhe é devido na nossa vida hoje. Hoje eu quero dar lugar para uma vida devocional hoje. Não sei se é uma vida devocional de 15 minutos, meia hora, de 1 hora, de 2 horas. Isso depende de cada um, mas hoje eu quero iniciar o meu dia com Deus. E amanhã também. E terminar também. Não existe telefonema, ou e-mail, ou compromisso no escritório, ou fora dele, ou no meu home office, que vá me demover dessa prioridade que é hoje dizer: Deus, o Senhor é o número 1 na minha vida. Se perecer, pereci. Paciência, eu tentei, não foi possível. Terminou. E essa palavra, ela vem num momento muito interessante do ano em que nós estamos vivendo. Porque, graças a Deus, eu acredito que é o 3º ano, se não me equivoco, que vários irmãos e irmãs têm feito aquela leitura consecutiva da Bíblia. E os que estão nesse programa já iniciaram esse ano com uma leitura em ordem cronológica. E eu te pergunto, irmão, e te pergunto, irmã, qual que é o seu plano de leitura para esse ano? Se você está nesse programa, graças a Deus. Mas se você não está nesse programa, você deve estar... Qual o programa que você está? Como você pretende alimentar a sua alma esse ano? Qual que é o seu plano? Mencionamos, então, a importância da oração e leitura da palavra devocional. Cada dia eu vou buscar inspiração e força e graça para aquele desafio daquele dia na palavra, coisa número 1 do primeiro dia. E claro que tem que ter um plano de leitura que vai ser algo mais continuado, que vai ser realizado ao longo de todo o ano e que é praticamente impossível fazer sozinho. Somente os que conseguiram até hoje, somente os que fizeram junto com outros irmãos, que te incentivam, te encorajam, às vezes cobram, às vezes te envergonham, às vezes te animam, às vezes te fazem ficar orgulhoso de si mesmo. De qualquer forma, é com os irmãos. Então, a importância de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Não é a justiça que a gente ganha. A justiça que a gente ganha você não pode buscar, não pode fazer nada. A justiça que a gente ganha é só estender a mão e recebê-la pela fé. Mas a justiça que Deus ordena que nós busquemos é os nossos atos de justiça, as nossas obras. É o tempo que nós damos a Deus, é o tempo que nós damos aos nossos irmãos, é o tempo que nós damos à nossa família. E é muito curioso que existe aquela pessoa que não faz as coisas para Deus porque está ocupada demais, e existe aquela pessoa que não faz as coisas para Deus porque está desocupada demais. Conheço a história de um irmão que o sonho dele me dizia, uma irmã, vamos dizer assim, vamos generalizar, é uma pessoa, o sonho dessa pessoa era, o dia que eu puder separar tempo para estudar a palavra e me dedicar. E esse irmão, essa pessoa me parecia tão espiritual, eu pensava assim, mas que desejo maravilhoso, né? O que aconteceu? Com o evento da pandemia, essa pessoa perdeu o trabalho. E eu pensei, agora eu vou ver nascer um gigante espiritual. Agora eu fiquei preparado. Assim, agora eu já quero ver o que vai sair. Vai sair daí um homem de muita oração. Uma mulher de muita oração, intercessão, de boas obras, e vai conhecer de Gênesis, Apocalipse, vai começar a pregar e ensinar e inspirar os demais. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Antes ele passava preocupado porque tinha muito trabalho. Agora passa preocupado porque não tem trabalho. Está sempre preocupado, sempre ansioso. Para hoje. Aqui chega, até aqui.
Sabe que nem a gente faz com o cachorrinho novo? Chega, para com isso. Não me traga mais ansiedade, não me traga preocupação, não me traga nervosismo, não vem, irmã, não me apareça escabelada na minha frente. Para! Põe a sua vida em ordem. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Se perecer, pereci, mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Vida devocional, vida de leitura da palavra, vida com o meu esposo e com a minha esposa, vida com os meus filhos, e Deus dará a graça para tudo o mais que for necessário. Porque se Ele não der a graça, irmão ou irmã, não pensa que é o teu esforço que vai preservar o teu posto de trabalho. Não se equivoque, não cometa esse erro. É a graça de Deus. Os crentes vivem pela graça de Deus. Crente em Cristo vive pela fé. Tanto o crente que tem trabalho, quanto o crente que não tem trabalho. É nosso, quem nos paga é Deus. Quem nos dá a promoção é Deus. E quem impede o inimigo de roubar a nossa promoção também é Deus. Que essa palavra possa ser de encorajamento, de ajuda, de ânimo, de uma nova proposição, que esse ano de 2021, que se inicia agora, seja um ano em que seja marcado pelas atitudes da Esther. Vou jejuar, você jejua por mim. E se eu perecer, pereci. Ou a atitude do Josué, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, não adianta você perder o sono. Que Deus siga falando conosco. Se o Senhor orientar, eu não sei ainda como que será no futuro, se o Senhor orientar, nós talvez entraremos um pouco mais ao longo desse ano nas lições que estão reservadas para nós no livro de Esther. Vamos ver se ele vai confirmar isso ou não. Se ele confirmar, você será convidado ou convidada para entrar com mais detalhe, mais profundidade nessa atitude que Deus espera de mim e de você. Não tenha medo da morte. A morte já foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tenha medo do desemprego, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o dono de todos os empregos, melhor, é o dono de todas as empresas. Se da parte de algum lugar não sair, se não se abrir uma porta aqui na terra, se abre uma janela no céu. Não tenha medo. Confia em Deus. Confia em Jesus. Confia nas mãos que sustentam o universo. Confia naquele que trouxe a mim e a você. Tenho certeza disso, até onde você se encontra hoje. Pode parecer que eu tenho um carro porque foi meu esforço, minhas economias. Eu tenho uma casa porque eu trabalhei e ganhei herança. Eu tenho um título porque eu me esforcei e estudei bem. Será? Não. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. E esse mesmo Deus que nos deu, ele é capaz de nos preservar naquilo que ele nos deu, até que nós cumpramos o seu propósito completinho aqui na Terra. E quando terminar de cumprir, aí ele vai nos permitir ir embora. Tem duas razões pelas quais nós podemos estar aqui ainda. Ou você é muito bom e está ajudando os outros, ou você é muito ruim e ainda tem que completar alguma coisa. Mas fica seguro, irmão, fica seguro, irmã. Ninguém de nós vai antes da hora marcada por ele. Com vacina ou sem vacina. Tem gente que toma vacina e morre. Não é irônico isso? Tem gente que toma vacina e segue. Tem gente que não está tomando vacina e está seguindo também. A nossa vida está na mão de Deus. Deixa essa vida na mão de Deus. Coloca o futuro do teu filho na mão de Deus.
Futuro da tua filha, na mão de Deus. Futuro do teu esposo, na mão de Deus. Futuro da tua esposa, na mão de Deus. Futuro do teu trabalho, na mão de Deus. Não tira nada dessa maravilhosa mão de Deus. Lembra o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez quando a tempestade estava graçando lá em cima do barco dos discípulos? O nosso Senhor Jesus Cristo estava dormindo. E alguém diz assim, ó, que um dos grandes erros que os discípulos fizeram naquele momento foi acordar enquanto o mestre dormia. Não acorde o Senhor Jesus, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do seu futuro, Ele sabe dos seus anseios, Ele sabe dos seus sonhos, os bons e os ruins, Ele sabe tudo. Não acorda o Senhor, confia nele. Deixa que o Senhor conclua essa obra maravilhosa que Ele já começou em mim e em você. Vamos concluir com uma palavra de oração? Muito obrigado, Senhor, que nos guardas, que nos sustentas, que é aquele que vai nos guardar nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Ajuda a mim e a meus irmãos a descansarem no Senhor, confiarem no Senhor. Tal ponto que nós queremos fazer o que o Senhor pede de nós, com a mesma atitude da Esther. Se eu perecer, pereci. Seja glorificado o nome do Senhor, quer na nossa vida, quer na nossa morte. Que seja tudo para a glória e para a honra do nome dele. Amém. Amém. Saudações. Até a próxima, se Deus permitir. Até a próxima. Abraços muitos. Antes da gente voltar a reunir presencialmente. É. Ele que ficou em paz nisso foi uma das coisas que até conversei com o Sulanê. Pode ser, nós estamos já em bandeira amarela aqui já. Ah, que legal. Mas, quem sabe, deixa opcional, daí quem tiver paz, por que não? E quem não tiver paz ainda, pode seguir como está. Paz. É sugestão. William. Saudações. Tchau. Vamos orar por isso. Aqui em casa está aberto, né, amor? Domingo que vem, Sim. quem quiser, pode vir. Tá bom. Saudade de vocês. Fica... Vou ver se eu arranjo um voo para chegar aí no horário. É, né, Miriam? De qualquer forma, então, a transmissão via Zoom prosseguirá. Ah, tá. Só fica à vontade quem quiser ver. Tá bom. O Fernando. Tá bom? Tá bom. Saindo. Abraços muitos. Beijo, bom domingo a todos. Bom domingo. Tchau, tchau. Bom descanso. Miguel. Oi, Miguel. Olha, Ei, Miguel. Saudade de ah, você. meu amor, Heitor, você está muito lindo. Tchau, tchau. Oi, Elisa. Tchau. Deus abençoe vocês. Beijo. Oi. Oi. Tchau, Marina. A gente está indo já. Tchau. Tchau, querida. Viu? Sim. Eu não sei se tá aparecendo as duas imagens aqui no telefone. Saudade do Gustavo, dá um beijo para ele. Ei, Gustavo. Tá bom, manda sim. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, querido. Tchau.